essa pelada aí durou muitos anos. Essa pelada durou. Assim, eu te digo, com algumas interrupções, mas durou quase uns 10 anos. Trocou de lugar, era lá no Recreio, lá no, em frente ao Campo do Zico, que nem existia o Campo do Zico, no Trivela, era toda terça-feira. E era um momento de descontração, era um momento de pelada, né? Com os jogadores profissionais que se misturavam com o pessoal sambista. Ali o prazer era só trocar ideia. Realmente, meu cunhado, Arci, Arlindo, pessoal da música, Meriti, Roger também, que sempre foi muito ligado. Conheceu o Arlindo através de pelada. Diogo Nogueira, meu filhinho, ia para lá muito jovem, ficava ali também na pelada. Enfim, era uma pelada muito gostosa, que fazia essa coisa de alegria. Jornalista, conclusão. Quando a pelada começava a ficar famosa num canto, o Arlindo trocava de lugar para ter em outro lugar mais privacidade, Né? de receber os amigos, né? A gente nunca teve campo de futebol em casa. Então, essa pelada proporcionou muita coisa. Eu fazia algumas comidas tão loucas, rapaz. Era panelada, assim, de mocotó, era panelada de feijoada, tripa lombeira, bobó de camarão. E eu, pessoalmente, que sempre cozinhei, né? E o Arlindo, desse jeito aí que vocês falam, que ele dizia: Ô, mãe, prepara uma comida para uns amigos que vão para pelada. Tá bom, Arlindo. Quantas pessoas? Ah, mãe, deve ser umas 15. Quando ele falava 15, você podia contar 30, 40. Mais ou menos isso. Desse jeito. Então eu já sabia a quantidade de comida e toda terça-feira. E Arlindo jurava que jogava bola, né? E ele jogava bola bem. Eu conhecia, eu via. Arlindo jogava um futebol de areia com 120 quilos. E ele acabava aquele futebol de areia ali, ele ficava uma semana com aquele joelho estourado, doendo. Só ficava bom o joelho na segunda-feira, porque na terça ele queria jogar de novo. Aí, quarta, quinta, sexta, a semana inteira aquele joelho doía, a semana inteira ele ficava... Ai, meu joelho, bota gelo, bota água quente, vai para não sei o quê, bota gelol e dá massagem, chama o fisioterapeuta, até que ele estourou o joelho. Aí foi quando começou com aquele problema de mancar. Criou uma doença rara. No ano 2000, ele teve uma paniculite. A paniculite é uma membrana que envolve a tíbia e o perônio. E essa membrana inflama e gruda nos ossos. Então, é uma doença rara. O Arlindo conseguiu ter uma doença rara, paniculite. Tá aqui. Melhorou da paniculite, tá no livro. Melhorou da paniculite, aí foi para artrose, artrite, tudo junto nos joelhos. E aí ficou 9 meses de cama. Na época, não tinha home care. Na época, ele não andava. Ele ficou 6 meses de cama, fazendo de fralda, cocô e xixi por conta dessa doença. E por conta dos joelhos. Você não sabia o que era joelho, o que era batata da perna, o que era pé. Era tudo muito inchado. Quando ele saiu da cama, aí ele foi para a cadeira de roda, ficou mais 1 ano de cadeira de roda, depois 6 meses de andador. Você acredita que quando o Arlindo... A primeira coisa que o Arlindo ficou bom, depois disso, foi ir para pelado? Eu quase matei ele. Mas aí, de lá para cá, o joelho nunca mais ficou bom, né? Até que 1 ano antes do AVC, o Arlindo, no Réveillon, botou a mão pro alto, assim, e ficou muito chateado, desculpa. Caramba, que ano horrível, que ano terrível. Poxa, meu irmão, eu operei o joelho no 2º mês do ano. Eu falei, poxa, pai, cala a boca, bicho, para de falar, de espraguejar assim. Foi ruim, foi terrível, mas você tá aqui, passou. E, né? Foi, cara, parecia E depois, quando eu ouvi essa frase que eu falei, em março, no ano anterior, em fevereiro, ele operou o joelho, ficou nesse drama todo, quase que teve uma sepsia por causa do joelho. Eu fui pegar o Arlindo no aeroporto com o Flavinho, que também está aqui no livro. Está aqui no livro, está aí no livro. Quando eu abracei o Arlindo, eu falei, meu Deus, o que é isso? O Arlindo estava com 42 graus de febre. A bochecha dele chegava a estar avermelhada. Crioulo com a bochecha vermelha é difícil. De tão quente que ele estava. Aí ele sentou no carro e falou assim,
toca pra casa que eu tô passando mal. Eu falei pro Flavinho, toca pro São José, que eu já tô ligando pro Carlos. Toca pra São José. Não vou pro hospital, você vai pro hospital. Quando nós chegamos no hospital, o Arlindo estava fazendo uma sepsia. Os glóbulos vermelhos estavam morrendo, sangue, infecção generalizada por conta do joelho. Ele tomou aquelas injeções e infiltrações no joelho para poder fazer 8 trio elétrico em Salvador. Em 3 dias. Claro que o cara não ia aguentar. Quando acabaram os 8 trio elétricos, que ele chegou no Rio, ele estava ardendo em febre. Fomos para São José e ele operou o joelho dia 18 de fevereiro de 2016. 18 de fevereiro de 2016, no Réveillon. Ele falou que bom, que esse ano está acabando. Eu falei, para, não faz isso. A gente tem tanta coisa na vida para dizer que foi a pior coisa da nossa vida. Pior coisa, não. Tem coisa pior para a vida e a gente não sabe. Muita, né? Então, a gente tem que saber reclamar. Até reclamar do pior, a gente tem que saber. Porque quando você para pensar que você tem filho, quando você para pensar que você tem neto, quando você para pensar que a tua saúde está desgastada, mas você ainda tem lenha para queimar, e exercendo, né? Então, foi isso. Aí, no dia 17 de março de 2017, o AVC. Na hora que eu pude raciocinar, eu falei, caramba, não falei que podia ser pior. E daí para lá, como se diz a história, né? Daí para frente foi só para trás. E eu, nesse momento que Arlindo se cala, brutalmente, né? Tanta coisa começou a ser especulada, tanta coisa passou a ser inventada, tanta história mal contada, que eu falei, eu não posso ficar falando todo dia ou ficar vendo todo dia a minha história sendo contada do jeito que qualquer um quer contar. Sim. E a voz do Arlindo se calou. Falei, então, não leva a mal. Essa voz sou eu. Tem que ter um registro oficial, né? Sinto muito, doa quem doer. Quem gostar, gostou. Quem não gostou, procure gostar. Aqui está. Só a pessoa que pode contar, administrar essa história sou eu. Mas ninguém. Chamei meu amigo, meu parceiro, um cara incansável, que a partir do carinho que você deu, a gente conseguiu montar isso aqui. Eu vi que você gostou desse corte, então se inscreva na sua resenha, não custa nada aí, ó. É só clicar.